Fala galera, hoje é dia de The Boys Volume 3, parte 1. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson no ano de 2008. Depois do volume 2 de The Boys, os arcos Bom para a Alma e É Tudo Verdade Soldado compõem o terceiro volume de histórias desse mundo de supers não tão heróis assim. Mas assim como o volume 2, por ter arcos com muitas informações, eu vou separar esse volume em dois vídeos. Então nessa primeira parte, o foco é o arco Bom para a Alma. Sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos. Então eu vou censurar muita coisa nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. E lembrando que, por ser o volume 3, é bem interessante você conhecer os volumes anteriores, que eu já fiz vídeo aqui e vai ter os links para eles na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse daqui. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com Annie January, a luz estrela, numa igreja. Sentada ali conversando com a figura de Jesus para descobrir se Deus existe ou não. Ela se sente mal por tudo que vem passando nos últimos 6 meses, desde que entrou para a equipe do 7. Dizendo sobre o que foi obrigada a fazer para entrar no grupo, sobre as coisas heróicas que antes fazia e agora não mais, já que a Vault, o conglomerado que comanda os supers, só se importa com ações de marketing e publicidade. De começo, ela achava que isso era tudo um plano de Deus, para que ela superasse as dificuldades. Mas começou a perceber que na verdade, se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, e ele realmente existe, então pode ser até pior, porque isso faria dele um pouco sádico. Annie reflete como a Vault tem poder, como James Stilwell, o homem do conglomerado que sempre participava das reuniões do 7, era o único normal ali sem poderes, e mesmo assim era o mais poderoso de todos. Ela lamenta que quando fazia parte do grupo de adolescentes jovens americanos, ela poderia se considerar uma heroína, mas agora não. No quartel do 7, todos a tratam mal. Todos a veem como a inocente que pode ser manipulada porque acredita nos super-heróis. A única que não a trata tão mal é a rainha Maeve. Na verdade, ela só a trata com indiferença. Maeve apenas passa o dia sozinha bebendo seus martinis. Annie tá cansada, então ela acabou indo para sua casa, para a cidadezinha do interior, para descansar e se distrair, para ver mais uma vez os jovens americanos e o seu namorado no grupo, o garoto baterista. Annie, na verdade, só queria encontrar alguém que fosse gentil com ela nesse momento. Mas quando chegou na sede da antiga equipe, ela encontrou o garoto baterista e a Holy Mary juntos. Annie só tinha decepção atrás de decepção. Os heróis que ela acreditava, os amigos, o seu amor, era tudo mentira. Então ela queria entender se Deus também era uma mentira. E triste, ela sai chorando daquela igreja. Enquanto isso, Hugh vai até a loja de quadrinhos encontrar o Lenda, que chamou exclusivamente por ele sozinho. Ele lhe dá uma missão. O Galo Galante voltou dos mortos. Assim como acontece nos quadrinhos de super-heróis, aqui os supers também voltam à vida, mas de forma diferente, reanimando só o seu corpo, basicamente como um ser irracional. Isso acontece para que a população acredite que um super-herói nunca morre de verdade. Mas na verdade se trata do composto V que faz isso de trazê-los de volta. E como foi Hugh quem o matou antes, ele deveria fazer o mesmo de novo, porque se os rapazes matam alguém, ele deve continuar morto. E Hugh deve seguir sozinho, porque Billy Butcher queria ver se ele era capaz de lidar com isso por conta própria. O Lenda lhe dá essa missão a ele, e diz que vai lhe ficar devendo um favor por causa disso.
Então Hugh diz que vai cobrar. Depois que ele matar o galo galante de novo, ele vai voltar e quer que o Lenda lhe conte tudo sobre os The Boys. Como tudo começou, quem são e por quê. Ele quer saber todos os segredos que ainda não conhece. Quando Hugh sai de lá, ele vai naquele parque onde sempre ia para pensar na vida e ali mais uma vez encontra Annie. Ele se aproxima e pergunta se a garota lembra dele. E em prantos, Annie se levanta e o abraça. E pede apenas para que ele seja gentil com ela. Os dois se sentam ali e conversam sobre o trabalho de cada um, ainda sem comentar exatamente do que se tratava. Mas Hugh diz como vem se adaptando e até gostando do seu emprego, enquanto Annie está cada vez mais decepcionada com o seu, como seus companheiros a desprezam e até a sua fé foi abalada. Os dois conversam sobre a vida e se sentem bem juntos, então Hugh toma coragem. Ele diz que precisa ir trabalhar, mas que os dois poderiam sair para tomar um drink mais à noite, e Annie aceita. Enquanto isso, a fêmea tinha saído. Ela estava na frente da casa de um homem, de quem segurava uma foto. E ela, por enquanto, apenas observa. Com o passar do dia, o francês se preocupa porque ninguém sabe onde a fêmea foi, e ele vai procurá-la. Enquanto isso, Hugh pergunta ao LM se as escutas na base da Tropa Terror ainda funcionam. E ele diz para que dê uma olhada na van que usaram antes. Então Hugh também sai dali. Ficando só LM e Billy Butcher, eles ligam a TV e começam a assistir o seu programa favorito. Uma câmera escondida dentro da sala de reunião do set. Nesse momento só tinham 6 supers, porque Annie não estava ali. Mas mesmo assim, uma reunião começa. O assunto era importante. O vice-presidente iria visitá-los no próximo dia, onde ele faria um discurso e toda a mídia estaria de olho neles. O assunto que seria tratado é sobre reabrir a questão dos superpoderosos no Exército Nacional. E nem o presidente sabia sobre isso. Então, pela importância desse discurso, o Capitão Pátria pede que ninguém comente nada. O assunto não poderia vazar de jeito nenhum. Hugh vai até a van dos rapazes, e mesmo as escutas na base da Tropa Terror tendo sido descobertas antes, uma delas ainda estava ativa. Então ele pode acompanhar a movimentação do grupo que tem o reanimado Galo Galante. Eles estão ensaiando como vão apresentá-lo ao público, vivo mais uma vez. E precisam preparar tudo porque ele mal para em pé, ou mal segura suas necessidades, por exemplo. Enquanto isso, o francês ia até a presença do homem que ainda usava a fêmea para alguns trabalhos na máfia. E com as suas próprias mãos, acabando com seus capangas, ele obriga que esse homem lhe conte para onde a enviou dessa vez. Assim, naquela noite, o francês a encontra pouco antes de fazer o trabalho sujo que foi contratada para fazer. Ali, o francês lhe leva chocolates e diz que sabe que a fêmea ainda faz esses trabalhos não por dinheiro, mas porque acredita que possa não parecer tão ruim pessoas más sofrendo. Mas isso faz mal para ela própria. Ela deveria ficar ali com ele, comendo chocolates e parar com os trabalhos para a máfia. E assim, juntos, os dois vão embora. Na mesma noite, num bar, Hugh e Annie têm o seu encontro. Ela diz que não sabe se vai ficar em Nova York porque não tem mais nada que a segure ali. E Hugh deseja que ela fique. Talvez ela possa ser feliz sim em Nova York. Aquele é um lugar de inúmeras oportunidades. No meio das conversas, eles se distraem, ficam à vontade. E Annie começa a beber um pouco de vinho. E só com uma taça, Hugh percebe que ela fica alterada. Annie nunca tinha bebido antes. Depois das conversas e risadas, Annie vai embora num táxi, um pouco embriagada, mas feliz por esse tempo ali com ele onde ela conseguiu sorrir de verdade. E Annie diz para que Hugh vá para casa com ela. Mas Hugh vê a sua situação e diz que a melhor opção é que ela vá embora para casa e descanse. E se depois da embriaguez ela ainda quiser, eles se encontrariam outro dia mais uma vez. E assim, feliz, Annie vai embora.
No outro dia, Hugh continua sua vigilância à Tropa Terror, e ele descobre que o Galo Galante simplesmente sumiu. A equipe não sabe o que fazer. A reanimação de corpos é algo recente, algo ainda em exploração. Talvez eles devessem falar com os G-Men ou com os 7, que já tiveram membros ressuscitados. Talvez eles saberiam o que fazer, mas a Tropa Terror acha melhor não. Os 7 ficariam furiosos só de mencionar isso a eles. No quartel do 7, a Luz Estrela aparece e encontra a Rainha Maeve, como sempre sentada num canto bebendo seu martini. Ela diz que deveria lhe dar um sermão pela garota ter faltado na reunião do dia anterior, mas ela não se importa. Então para que ela faça de conta que levou um sermão. E antes de sair dali, a Luz Estrela escuta o Capitão Pátria do lado do Black Noir conversando com James Stillwell sobre o vice-presidente ter cancelado a reunião. A informação vazou de alguma forma, e eles precisam descobrir como isso aconteceu. Mas James Stillwell sabe como. Quando a Tropa Terror teve problemas um tempo antes, o Capitão Pátria sabia de quem se tratava. Isso não é diferente. Isso é mais uma das atuações dos rapazes. Mais tarde, Annie e Hugh se encontram naquele parque mais uma vez, e ela está envergonhada por ter ficado bêbada no seu encontro. Mas não por ter dito para que ele tivesse ido com ela. Hugh se mostrou uma boa pessoa, e ela, mesmo o conhecendo há pouco tempo, passou a gostar dele. Mas para que isso continue, ela precisa que ele prometa que nunca faria nada para magoá-la, porque ela não aguenta mais ser magoada. E assim, Hugh promete. Então naquela noite, eles vão para a casa dele. Um hotel horroroso onde ele se hospeda, que basicamente só tem o necessário ali para viver, e tem o seu hamster de estimação que ele batizou de Jamie. E não se importando com isso, Annie e Hugh passam a noite juntos. No dia anterior, Billy Butcher acompanhou o LM até um lugar onde ele estava constrangido de entrar. Era a casa da sua mãe. Ele precisava de algo muito importante ali, e Billy vai buscá-lo então no próximo dia. LM passa mal no táxi com Billy. Ele sempre passa mal depois de sair da casa da sua mãe, depois de pegar um suprimento super importante que o faz sentir como se quisesse espancar supers imediatamente. Mas antes disso, eles precisam ir buscar o Hugh para o trabalho. Billy chega no hotel horroroso que ele se hospeda, mas o celular de Hugh estava desligado, algo que ele nunca faz. Assim, Billy sobe até a sua porta e o apressa. Hugh estava dormindo e se levanta para atender a porta, e quando Billy o vê, em vez de brigar com ele, Billy apenas dá risada e diz que estão esperando por ele ali no táxi. Hugh volta para dentro dizendo que precisava ir trabalhar, o chefe dele estava ali. E quando ele vai no banheiro para se arrumar, Annie diz, ainda na cama, que talvez esteja naqueles dias. Claro que no táxi, indo para o seu quartel, Billy e LM dão risada da cara de Hugh pela situação. Mas enquanto Annie sai do hotel voando sem ser vista, alguém bizarro aparece. Ele simplesmente entra e vai pelo cheiro até o apartamento de Hugh. E a criatura vai em direção do hamster. Aquele era o morto-vivo Galo Galante, numa forma deplorável, quase como um zumbi. E ele estava ali porque queria o seu hamster de volta. O táxi que levava Billy, LM e Hugh volta nesse momento. Na pressa, Hugh tinha esquecido seu celular. Então ele sobe rápido até o seu apartamento e encontra ali o morto-vivo. Babando, sem conseguir falar direito e com as calças abaixadas, o Galo Galante tenta dizer que Hugh foi quem o matou. Mas Hugh se lamenta, ele não fez isso por querer. Ele não sabia o que estava fazendo direito com esse composto V no seu sangue. E no meio disso, o Galo Galante começa a urinar nele, sem controle total do seu corpo. O que ele quer ali é o seu hamster de volta, o seu hamster Herbie. Hugh se irrita, aquele hamster era maltratado.
e agora é dele, e seu nome é Jaime. Então ele tenta impedir o zumbi de pegar o animalzinho de estimação. Mas o galo galante se vira pra cima de Hugh sem controle, tentando atacá-lo. E Hugh tenta afastá-lo, com isso quebrando seu pescoço e matando o galo galante pela segunda vez. Enquanto isso acontecia, no quartel do 7, a Luz Estrela aparece e o A-Train a questiona por onde ela andava. Ela não participou da reunião e volta assim sem explicações. Mas a garota diz que a rainha Maeve já tinha lhe dado um sermão. Ele não precisava continuar falando. O A-Train é quem mais tenta denegri-la. Então irritada, ela desce até o seu nível e o xinga na frente dos outros companheiros, o deixando humilhado. E a Luz Estrela, por mais que não queira ser como eles, se sente bem por se impor, pelo menos acreditando mais nela própria. Isso faz bem para sua alma. Mais tarde, no quartel dos rapazes, enquanto LM ainda passava mal, Hugh pede ajuda de Billy e pergunta como, hipoteticamente, ele se livraria de um corpo definitivamente. E a sua dica é queimá-lo num barril com gasolina. Mas, no meio dessa conversa, eles são interrompidos por alguém na janela, chamando por Billy Butcher. Surpreendentemente, era um dos 7. Era o Profundo. Ele tá ali para dizer que o Capitão Pátria sabe que foi ele quem vazou a informação sobre a reunião com o vice-presidente. E ele quer saber o porquê. E se a trégua ainda tá valendo. Então Billy apenas responde que se o Capitão Pátria quer dizer algo, que ele venha dizer pessoalmente. E assim, simplesmente fecha a janela na cara de um dos 7. Naquela noite, Hugh usa as dicas de Billy e leva o corpo do galo galante para o alto de um prédio. Ele o coloca num barril com gasolina e coloca fogo. Hugh ainda tenta falar algumas últimas palavras, como para tentar se redimir por essa morte ser culpa sua. Mas Billy aparece e questiona o porquê disso. Então Hugh diz que, para ele, isso funciona. Se desculpar pelas mortes que cometeu, isso aparentemente faz bem para sua alma. Billy tá ali porque só queria ver como seu garoto se sairia com isso. E ele se saiu muito bem. Fazendo tudo da sua forma, do jeito que se sente melhor. E agora, ele pode descobrir os segredos mais obscuros dos rapazes com o Lenda. Mostrando que ele sabia qual seria o seu pagamento por esse serviço. Billy Butcher sabe de tudo. Mas tudo bem, isso não é problema. Porque uma conversa agora com o Lenda vai ser muito importante e muito interessante. E é desse jeito que termina a história. Bom para a Alma é um arco sem muita coisa fluindo, mas é muito importante para toda a história. Aqui a narrativa é praticamente a mesma do volume anterior. Ainda tem muito corte e muito vai e volta de núcleos que me incomodam, mas nada que estrague a trama. A arte é a mesma e você já passa a associar esse estilo com a série de quadrinhos, então qualquer outra arte ficaria um pouco estranha a partir daqui. E o roteiro começa a voltar ao nível do primeiro arco. A HQ amadurece mais ainda o pequeno Hugh e cria essa relação com a Annie que vai ser fundamental para o futuro. Tem muitas pontas soltas que se abrem aqui e podem parecer assuntos inacabados, mas na verdade são ramificações para os próximos arcos que vão explicando melhor cada detalhe deixado para trás. Então o fim do quadrinho te deixa com a curiosidade de querer saber mais. Mas essa é só a primeira parte do volume 3, e na sequência a gente tem revelações muito importantes, principalmente sobre o 7. E isso é história para o próximo vídeo. Então é isso, o quadrinho é lançado aqui no Brasil pela Devir e se ainda estiver disponível para venda vai ter o link na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.